Oi, gente. Como vocês sabem, hoje eu tive um problema com o computador e não pude dar aula ao vivo. Assim sendo, para substituir, eu vou gravar uma aula com o assunto que seria dado hoje. E aí, se não tiver nenhum problema, na próxima semana a gente retoma com as aulas gravadas, tá bom? Hoje, a gente vai discutir os fluxos da rede global de negócios. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente vai discutir como se dá as redes de transferência de informações, de mercadorias e de dinheiro em todo o globo, sustentando o sistema capitalista, que é o sistema econômico hegemônico no globo atualmente. Então, basicamente, a gente vai ver hoje como está acontecendo a circulação de mercadorias e, por que não dizer, de pessoas, né? Principalmente mercadorias, tá? Grana, dinheiro, capital, que a gente chama de capital, e informação. Tudo isso é necessário para a movimentação de riquezas e, por consequência, de sustentação do capitalismo, ok? Então, hoje, basicamente, a gente vai entender como a movimentação, como se movimenta tudo aquilo que mantém o capitalismo em pé no mundo, certo? O primeiro ponto, a gente vai entender o fluxo de mercadoria, porque apesar de as transações econômicas estarem muito pautadas no dinheiro, para esse dinheiro ter valor, vai ter que ter mercadoria, vai ter que ter bens, vai ter que ter produção de algo. Dinheiro por si só não vale nada. Para que o dinheiro valha algo, você tem que ter algo ao qual esse dinheiro compre, né? E o que esse dinheiro compra, principalmente, são mercadorias, estas variadas. E para que haja comércio, essas mercadorias elas têm que andar, vamos dizer assim, circular. Um país não se sustenta apenas com o comércio interno. Um país ele deve estar atento ao comércio internacional para que ele possa sobreviver e, por consequência, dar conforto para a sua população. Então, essas mercadorias elas têm que girar ao redor do globo. E como é que elas giram? No século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem que pontuar o seguinte: com a guerra, a economia do mundo fica bastante debilitada. Então, quando a guerra acaba, os principais países do mundo, os mais ricos, aqueles destruídos que têm que se recuperar, inclusive, que grande parte deles eram os mais ricos da época, eles intensificaram bastante a produção econômica. A gente já viu isso anteriormente. E aí isso impulsionou o desenvolvimento da tecnologia de transporte, né? Tanto de pessoas como de mercadorias. Só que aí tem uma diferença. A mercadoria de pessoas, ou mercadoria de pessoas é ótimo. O transporte de pessoas teve um impacto muito grande com o desenvolvimento da tecnologia do transporte aéreo, ou seja, do avião e dos helicópteros e por aí vai. Para aquecer a economia também, se produziu bastante carro, para que as pessoas pudessem comprar carros e, por consequência, se desenvolveu bastante as rodovias. No Brasil, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois do governo de um presidente chamado Juscelino Kubitschek, o Brasil definitivamente adotou a rodovia como principal via de transporte do seu povo, tá? Beleza. Mas enquanto as cargas de mercadoria? As cargas de mercadoria, estas, elas não entraram muito na questão do rodovia e do avião. A principal forma de condução das mercadorias ao redor do globo é a marítima. Essa, essa evolução da tecnologia também atingiu
os navios cargueiros, que principalmente depois da década de 1980, eles conheceram um auge. Eles passaram a conhecer um auge, eles começaram a se desenvolver bastante. Porque a própria tecnologia dos navios também desenvolveram bastante, inclusive fazendo com que esses navios fossem menos poluentes e menos consumidores de combustível, né? E hoje, se você se deparar com uma pergunta em uma prova de vestibular Enem, que você precise saber qual é o principal meio de transporte de mercadorias no mundo hoje, você vai ter que responder por meio do transporte marítimo. Repetindo, a principal maneira escolhida para o fluxo de mercadorias no mundo hoje é o transporte marinho, os navios cargueiros, ok? Que transportam principalmente produtos manufaturados. O que é os produtos manufaturados? São os produtos industrializados, ou os produtos mais já montados, vamos dizer assim, né? Seguido de produtos que são insumos para essa produção, como minerais e fósseis, e por último, produtos agrícolas de consumo, os chamados commodities. Ok? Esse aumento da tecnologia da transporte, que também atinge o transporte marítimo, proporcionou novas formas de produção, como a terceirização e a fragmentação de produção. Ou seja, antes, uma empresa ela tinha toda a responsabilidade de toda a etapa da produção de uma mercadoria. Com esses avanços dos transportes, principalmente dos navios, essa produção de uma determinada mercadoria ela se fragmentou ao ponto de você utilizar os serviços de uma outra empresa para a produção de um determinado produto, ou de um determinado componente do produto final que você comercializa. Então, vamos supor, um carro, isso já discutiu em aulas anteriores. Ele tem vários componentes. E essa evolução do transporte, principalmente dos navios, proporcionou que vários países do mundo produzam componentes de um carro que a produção final é feita na Alemanha, por exemplo. A gente já discutiu bastante a questão dos semicondutores, que há lugares específicos do mundo que produzem esses semicondutores e que exportam para todo mundo para que a produção final seja feita com esse produto que vem de um país específico que produz o semicondutor. E é por isso que a gente, por exemplo, está tendo essa crise de não conseguir avançar nossa produção automobilística por causa da crise dos semicondutores do mundo todo, e como o Brasil é um mercado que é inferior a outros, os países que produzem semicondutores, principalmente os países asiáticos, como o Japão e a própria China, escolhem outros mercados que não o Brasil. Mas essa coisa de cada parte do mundo fabricar um componente de um produto, como um carro ou um celular, só foi possível graças ao desenvolvimento tecnológico dos transportes, que fez com que esses transportes fossem mais rápidos, fossem mais eficientes, menos propensos a acidentes, né? E isso fez com que houvesse essa fragmentação e uma terceirização de, por exemplo, os componentes de um carro não são todos feitos pela Fiat, mas ela compra componentes, sei lá, suspensão, componentes eletrônicos de um carro, de outras empresas que podem ser de qualquer lugar do mundo. E isso só é possível graças ao desenvolvimento do transporte, principalmente o marítimo. Isso ficou muito evidente que o mundo depende muito do transporte marítimo de carga, com o fato, que eu não sei se vocês viram no noticiário, que ocorreu nesse ano, que foi o encalhamento do navio Evergreen, que é um dos maiores navios de carga do mundo. Ele acabou
encalhando no canal de Suez, que é um canal artificial construído para ligar o comércio do mar Mediterrâneo e, por consequência, da Europa, com o comércio do leste da África, mas principalmente da Ásia. E aí a gente tem que lembrar da China e do Japão, que são dois países extremamente ricos e muito importantes no comércio mundial. O que aconteceu? Esse navio, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? E depois vem dizer eu não sei o que aconteceu, né? Mas simplesmente ele girou de uma forma que ele tampasse o fluxo do canal e que os navios do mundo todo, com o comércio do mundo todo, tivessem que esperar o desencalhamento desse navio para que o comércio continuasse. Isso ocasionou um prejuízo. Eu vou chutar aqui, vocês podem pesquisar depois, mas eu me arrisco de dizer de trilhões de dólares. Porque a gente pode dizer que o comércio de praticamente o mundo todo ficou encalhado com o encalhamento do Evergreen. Por quê, gente? Esse é o canal de Suez. Cadê? Aqui, onde está essa estrelinha. Não existia uma saída para o mar que ligasse o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Era fechado. Então, o que o pessoal fez? O pessoal construiu um canal em que artificial, em que se passasse água de forma que se ligasse o Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Por que isso é importante? Aqui é o Mar Mediterrâneo. Para cá está a Europa, que é um dos principais locais econômicos do mundo. A Europa hoje tem muito interesse em comercializar com Oriente Médio, Península Arábica, que tem países que produzem petróleo aqui, Arábia Saudita, Catar, o Iraque, em certa medida, Kuwait, entre outros. E para cá, depois aqui do Mar da Arábia, você tem Japão e China. Então, ter esse canal que faça com que você não precise contornar a África é muito importante. Esse canal foi construído no século XIX e teve essa importante função de ligar o comércio da Europa com a Ásia e, em menor grau, a África. E até a Oceania, pensando na Austrália, que é um país rico, Nova Zelândia. Então, grande parte do comércio mundial, porque o comércio entre a Europa e a Ásia é um dos mais robustos do mundo, ficou simplesmente encalhado com o Evergreen. E houve um prejuízo, eu me arrisco a dizer, trilionário, em 5 dias, se não me engano, que esse navio ficou encalhado. Vocês podem, por favor, procurar essa informação mais precisa aí, tá? Porque até coisas que, tipo, por exemplo, vamos supor que o Brasil comercializa com a Europa e a Europa repassa para a Ásia, pode ter ficado encalhado ali em Suez, né? E aí vamos lembrar, a gente já está na crise do coronavírus. Então, foi um rebuliço, foi uma loucura isso que aconteceu. E acaba exemplificando o quanto o mundo é muito dependente do comércio marítimo, né? A gente falou primeiro do fluxo de mercadorias. Agora a gente vai falar do fluxo de informação. Por quê? Para fazer com que o comércio se organize no mundo, você tem que ligar para o mundo todo, você tem que teclar com o mundo todo, mandar e-mail, mandar recado na rede social, áudio, por aí vai. Anexos, vídeos, por aí vai. Você tem que mandar nota fiscal, enfim, não precisa nem a gente adentrar muito no que a gente nesses detalhes. Então, para isso, você precisa de uma tecnologia de comunicação remota muito robusta. E aí, foi fundamental o desenvolvimento ao longo das décadas de 1970, a expansão das tecnologias de informação e comunicação, que desemboca ali na década de 90 com o estabelecimento para todo mundo, inclusive para os não militares, da internet. Para a gente que é mais novo, a gente não imagina um mundo sem internet. Mas o mundo com internet de forma tão tomada como é hoje, é coisa de 20 anos. E olha lá. Eu sou uma pessoa que vivi a transição do mundo sem internet para um mundo com internet. No sentido de um mundo em que poucas pessoas tinham internet para um mundo que praticamente todo mundo tem acesso à internet. E isso foi uma verdadeira revolução que dinamizou de forma absurda os negócios do mundo,
alterou de forma absurda a nossa noção de espaço e tempo. Esse mapa, para vocês terem uma ideia, ele ilustra as redes de cabos submarinos do nosso planeta, porque existem cabos debaixo do mar que são necessários para a manutenção dos fluxos de comunicação remoto no mundo. A gente nem imagina, mas olha aí no mapa, como o mundo todo está, digamos assim, entrelaçados por cabos que permitem a nossa conexão diariamente, inclusive dessa aula aqui que a gente está tendo. Não é? Mas, novamente, isso é uma coisa muito recente, mas muito recente mesmo. Porque, gente, em história, na história de nossas vidas, 10 anos é muita coisa. Na história da humanidade, 10 anos é nada. 20 anos na nossa vida é muita coisa. 20 anos na história da humanidade é pouquíssima coisa. 100 anos, ninguém consegue. Ninguém. Muito pouca gente consegue viver 100 anos. 100 anos na história da humanidade é nada. Então, a internet é uma coisa muito nova e ela simplesmente revolucionou o mundo e mudou completamente as nossas cabeças. A gente não, às vezes, não para pensar que a internet modifica a nossa capacidade intelectual, cognitiva, os nossos neurotransmissores de forma absurda, né? A mente de uma pessoa que viveu sem internet é completamente diferente da mente de uma pessoa que já nasceu no mundo da internet. Então a internet mudou drasticamente a nossa noção de espaço e tempo. Porque há 30 anos atrás era inimaginável você conceber que uma pessoa no Brasil ia se comunicar em tempo real e ia ver essa pessoa em tempo real. Uma pessoa que mora no Japão, ou seja, do outro lado do mundo. Apenas, por exemplo, emissoras de TV tinham essa tecnologia, porque elas tinham acesso à internet, por aí vai. E mesmo assim era com delay, tipo, 5 segundos depois o repórter respondia, porque a rede de computador ainda era lenta em comparação com hoje. Há 30 anos atrás, ao vivo, só por telefone. Então você vê, por exemplo, eu que gosto de Fórmula 1, quando se noticiou a morte do Ayrton Senna, que era o principal piloto brasileiro na história do automobilismo. O repórter deu por telefone. Quando o Pedro Bial deu a notícia lá do Muro de Berlim, telefone, né? E celular, e assim, celular desse tamanho, uma dificuldade para que consiga estabelecer a ligação. Hoje em dia, é corriqueiro, a gente nem se espanta pelo fato de que, na cobertura dos Jogos Olímpicos, o apresentador no Brasil falava assim, como se estivesse junto com o cara que estava lá no Japão. Então, eu tô aqui, eu tenho um irmão que mora em Portugal, e aí eu mando mensagem para ele aqui, ó. E ele vem e responde. Se ele tiver online, ele me responde ao mesmo tempo. A gente tá assim, a gente mais novo, eu nem tanto, que sou mais velho um pouquinho que vocês, a gente nem liga, a gente não acha. Mas há 30 anos atrás isso era quase inconcebível. Né? Então, como eu disse para vocês, nossos neurotransmissores estão completamente modificados por causa da internet, por causa do fluxo de informações intenso que a gente tem. A nossa cabeça não tem capacidade de armazenar todo o fluxo de informações que a gente recebe todo dia por meio de um smartphone. Isso, de alguma forma, tem seus pontos positivos, porque o ser humano nunca teve tanto acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, o ser humano não tem capacidade de armazenar toda essa informação. Isso pode, inclusive, prejudicar até a nossa capacidade de aprender alguns assuntos, de concentração, e por aí vai. Isso é para a gente perceber o quanto a internet muda drasticamente a nossa vida, né? Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, vamos pegar 20 anos atrás, que eu já era grandinho, já tinha 9 anos de idade. Quase ninguém tinha acesso à internet. Quase ninguém. Quase ninguém. Nossa cidade que nem Pirá, se 10% da população tinha acesso à internet, há 20 anos atrás, era muito. 15% era muito. Hoje em dia,
vamos dizer que 60% da população em Piranhas tem acesso à internet. Uma cidade pequena. E que a internet também não é tão boa quanto uma cidade grande, por exemplo. Isso é para a gente perceber que em menos de 20 anos o jogo mudou. E por que mudou? Primeiro porque o mercado, o capitalismo precisou disso para fazer com que o seu negócio melhorasse, ficasse mais dinâmico, e que se produzisse mais e por aí vai. E segundo, porque na década de 1990, finalmente essa internet passou a ser possível para o mercado comercializar e consumir. Explico. Na década de 1960 foi que começou a se pensar na possibilidade de uma rede que ligasse os computadores. Na década de 1940, por exemplo, um computador ocupava de poucos megabytes, ocupava esse quarto todo. Hoje, esse celular aqui tem 8 GB, se eu não me engano. 8 GB, acho que era uma casa de 3 quartos. Um computador que ocupava a casa de 3 quartos, né? Isso é para a gente perceber que isso, para a gente, pode parecer pouca coisa, 40, 50 anos pode parecer muita coisa, mas para a história do mundo é nada. Então, esse avanço da tecnologia no século XX para o XXI foi muito forte e rápido. Porque na década de 1960, ou seja, há 60 anos atrás, e repetindo, 60 anos atrás, para nós é muita coisa. 60 anos, quem tem 60 anos é um idoso. 60 anos na história da humanidade é nada. Tá? Há 60 anos atrás, apenas os militares dos Estados Unidos começaram a planejar essa rede que ligasse computadores, e computadores que quase ninguém poderia ter, né? Para que se possibilitasse um aumento do fluxo de informação e até facilitasse esse aumento de fluxo de informações entre bases militares dos Estados Unidos no mundo todo. Vamos lembrar que a gente está no contexto de Guerra Fria e de dois países procurando estabelecer sua influência no mundo todo. A União Soviética meio que, vamos dizer assim, não ficou para trás em certa medida, porque ela também começou a produzir essa rede, chamada OGAS, enquanto a dos Estados Unidos chamada ARPANET. Porém, na década de 1900, entre as décadas de 70 e 80, a União Soviética entra numa crise econômica muito grande que inviabiliza seu projeto de internet. Os Estados Unidos não passam por essa crise e ela continua esse projeto de internet, ela melhora na questão, esse projeto entre os militares. Eu não sei dizer para vocês se tem a ver com o fim da Guerra Fria, o fato que na década de 1990, finalmente essa internet deixa de ser de uso exclusivo para grandes corporações e os militares, para ser algo que possa ser comercializado entre as pessoas de forma geral. Né? E aí você tem o surgimento do Windows na década de 1990, né? Que possibilita que você tenha um sistema ao qual você tem acesso à internet e a outros programas, coisa que era inimaginável acontecer há 10 anos, nos 10 anos anteriores a esse momento, de 95, quando o Bill Gates lá lançou o Windows, né? E aí, da década de 1990 para frente, é que essa internet se torna uma coisa bastante corriqueira, ao ponto de tomar conta de nós todos. A gente pode dizer que a internet toma conta da gente, né? Mas repare, a geração anterior à minha não teve isso, né? Só na década de 90 que a internet se tornou um negócio mais corriqueiro, que expande comércios porque antes da década de 1990 só grandes corporações tinham acesso a redes de computadores. Aí, a partir da década de 90, se você quiser abrir um pequeno negócio, você tem a internet para te ajudar. E facilitar a sua vida também. E a internet hoje facilita tudo, de alguma forma. Transações bancárias, envio de notas fiscais. Então, na década de 1990, esse novo componente, que é a internet, amplia muito a questão comercial, a questão muito de fluxo de informações e por aí vai. E, de alguma forma, a gente pode dizer que amplia as possibilidades de comércio no mundo todo, né? E a gente tem que dizer também que a internet ela só se torna viável porque o capital passa a ver nessa ferramenta uma forma de lucrar,
né? E aí surge operadoras de telefonia que tomam conta desse mercado, ganhando milhões nesse mercado, além do que eles já ganhavam com a questão do telefone. Né? Por fim, vamos falar dos fluxos de capital. O capital é o quê? A grana, a bufunfa. E as telecomunicações dinamizaram muito essas transações financeiras, né? Primeiro nas grandes corporações, até a gente chegar, por exemplo, em 2020, 2021, com o Pix, que eu pego o celular aqui, me dá o Pix de vocês para vocês depositarem para mim. E aí eu vou lá e mando dinheiro para vocês. Instantaneamente. Olha o quanto isso facilita o comércio. Não só da gente, mas do mundo todo. Né? Então, as telecomunicações também tiveram esse papel importante de fazer com que as transações financeiras também se tornassem mais viáveis. Até porque, até o dinheiro físico, de alguma forma, ele se transformou. Porque você pode enviar quantias sem pegar numa nota física. Você tem agora as criptomoedas. Eu não sei, eu confesso para vocês que eu não sei explicar de forma precisa o que são as criptomoedas, mas elas são moedas digitais, que de alguma forma, se elas têm um valor no mercado, você pode utilizá-las para fazer transações financeiras, desde que essa seja legalizada e respeite as transações legais e que elas possam ser convertidas em moedas dos países. Inclusive, existem países no mundo que já têm suas próprias criptomoedas, como a Venezuela, que tem o Petro, né? Eu recebi essa informação ontem, né? Então, a tecnologia, ela dinamizou também essas transações financeiras, não só pela questão do Pix, das criptomoedas, mas também por, de alguma forma, dinamizar até as transações feitas nas chamadas bolsas de valores, né? O que são as transações financeiras? As transações financeiras são variadas. Elas podem ser negociação de títulos de empresas. O que é isso? O que isso significa? De a empresa ter um título no sentido de você comprar e se essa empresa valorizar, você ganha também. E a sua grana está indo ali para empresa, e aí a empresa vai ter a possibilidade de se financiar, né? Compra e venda de moedas valorizadas, né? A gente tem que entender que as transações no mundo todo, elas precisam ser feitas em alguma moeda. Se você vai fazer uma transação, sempre há uma preferência por fazer a transação em moedas que são valorizadas. Então, por exemplo, você vai comercializar com o Brasil, você não comercializa com real, que não é muito valorizado, você comercializa com dólar, né? Talvez o Brasil, como um país mais pobre, que tem a moeda mais desvalorizada, consiga comercializar com real. E aí, de alguma forma, faz com que esse real se valorize. Mas, com a maioria dos países do mundo, os países vão falar assim, olha, eu tenho dólares, bora comercializar em dólares, porque facilita para a gente não precisa fazer o câmbio e tudo mais. E aí, é valorizada as moedas dos países mais ricos. Aí, no caso, você vê o dólar, Estados Unidos, iene, China, Libra, Grã-Bretanha, euro, União Europeia, né? Transações também podem ser feitas no sentido de você transferir por compra e venda de alguma coisa, de mercadoria, de insumo, entre as empresas, e isso é feito mediado pelas bolsas de valores. Todas as negociações são mediadas pelas bolsas de valores, porque em um local você reúne as transações do mundo todo. Porque, de alguma forma, a gente tem que entender que os fluxos de capital em um mundo globalizado e capitalista estão todos interconectados. E a gente tem um ponto positivo, porque facilita o comércio e os fluxos de capital no mundo todo, e isso é importante para que a economia cresça, mas tem um ponto negativo que a gente vai ver mais tarde, né? A economia toda no mundo está vinculada à bolsa de valores. E isso proporciona o seguinte, de que quando uma bolsa, sei lá, em Xangai cai, é bem provável que haja um impacto na bolsa de valores de São Paulo, porque você, de alguma forma, tem algum valor de empresas que são sediadas no Brasil e que tem sua base na bolsa de São Paulo em Xangai. Você tem empresários que investem só, que enricam só com investimento, e aí tem investimento em vários locais do mundo, né? Então, acaba que, por exemplo, um cara que tem muita grana, ele pode investir
em algo lá nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, em Angola. Então, quando há uma crise mundial, todo mundo sai prejudicado. Quando uma bolsa tem um elevado salto, sei lá, uma economia que, apesar de sempre estar em crise, é grande como a do Brasil, se a Bolsa de Valores recebe um fluxo de capital muito grande, sei lá, porque há um salto de investimento no Brasil, o mundo todo sai valorizado, o mundo todo também se beneficia. De contrário, quando há uma crise de uma Bolsa de Valores, como houve, por exemplo, nos chamados tigres asiáticos, que teve uma crise em 97, o mundo todo sai prejudicado. Quando o Brasil teve uma crise em 99, o mundo todo sai prejudicado. Né? Porque, de alguma forma, as bolsas de valores são as que fazem as conexões de valores do mundo todo. Né? E aí é importante dizer o seguinte, apesar de não existir capital sem riqueza, sem produção, o capital ele é um ente, de alguma forma, separado da produção. E aí tem uma coisa que é a diferença entre capital e produção. Por quê? Porque, de alguma forma, se você tem um capital, você pode investir em uma determinada produção econômica e investe mais no sentido de falar assim, ó, eu aposto nessa produção que daqui a 5 anos ela vai ser a top do mundo. E aí você fica muito mais rico porque essa produção foi valorizada e aí começou -se a produzir mais e dessa forma produzindo mais, você tem a certeza que mais pessoas compram e dessa forma o seu dinheiro vai crescer mais ainda. Né? Você vê que o capital, a grana, está ligada à produção de um produto. Mas tem a coisa também de que as pessoas que têm capital querem que esse capital evolua. Mas para esse capital evoluir, a produção também tem que evoluir. Então, por exemplo, eu quero investir na Volkswagen. Eu comprei uma ação da Volkswagen. Aí eu vou torcer para que a economia fique boa, para que mais pessoas comprem carro. E aí, se mais pessoas comprar carro, a Volkswagen vai produzir mais. Se a Volkswagen produzir mais, as ações da Volkswagen vai valorizar, porque todo mundo vai começar a investir mais na Volkswagen. E se as ações da Volkswagen valorizar, o dinheiro que eu investi R$ 1 vai virar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, até 100, 200. Valorizar mais de 100%. Isso é o chamado capital especulativo. Né? É quando toda essa grana é mobilizada, e toda a grana que é mobilizada, ela é mobilizada no sentido de que a pessoa tenha lucro com ela. Isso é o que faz com que o capitalismo se sustente. Qual é o problema? O problema é quando você aposta em algo que não se valoriza. E aí, quando você aposta em algo, aposta sua grana em algo que não valoriza, você tem uma crise, você perde dinheiro, aí você tira o dinheiro de algo que você comercializou e não deu certo, aí as pessoas vão investir menos, as pessoas investindo menos se produz menos tem menos emprego, se produz menos emprego tem mais gente passando fome. E o capitalismo, de alguma forma, ele sempre passa por essas crises, né? E aí, mesmo sendo o modelo econômico hegemônico, as pessoas que estão envolvidas no capitalismo, elas têm que estar cientes de que isso pode acontecer. E sempre quando isso acontece, geralmente o elo mais fraco da corrente é a que mais sai prejudicada. Seja aquele cara que tem pouco dinheiro e investe, e acaba tendo prejuízo que vai prejudicar totalmente sua vida, como quando as pessoas deixam de investir, deixam de colocar dinheiro no mercado porque a produção está em crise, aí as empresas produzem menos, aí vem desemprego e aí vem fome. E aí, de alguma forma, essa é a principal crítica que o sistema capitalista recebe, né? Mas, assim, essa coisa de você capital e produção, essa balança de, tipo, um sobe e outro baixa, os dois sobem juntos, os dois descem, é o caráter especulativo do capital, que, de alguma forma, é o que movimenta os fluxos de capitais sediados nas bolsas de valores. Nós ainda
dentro dessa perspectiva especulativa, sofremos com uma crise que começou nos Estados Unidos em 2008. O que foi essa crise? Antes de 2008, nos anos 2000, o Banco Central norte-americano começou a investir muito em créditos para incentivo à construção civil. Basicamente, investiu bastante em construção civil, ampliou o crédito para que pessoas comprassem casas, para que essas casas fossem parceladas, né? Apostando que a construção civil ia produzir muitas casas, construir muitas casas, e por consequência essas empresas de construção civil iam ficar muito valorizadas. Então, além das pessoas que se aproveitaram desse crédito dado pelo governo americano, além das pessoas que compraram casa se aproveitando desse crédito, outras pessoas passaram a investir seu dinheiro nas empresas de construção civil, porque essas empresas passaram a ser valorizadas porque o Banco Central americano estava incentivando o financiamento de casas. Só que de uma hora para outra, percebendo que o governo não estava com essa grana toda para sustentar esse crédito, o governo parou de incentivar isso, né? Parou de incentivar a construção de casas. E aí, quando ele parou de incentivar a construção de casas, as empresas de engenharia civil tiveram uma crise, porque as pessoas pararam de investir nessas empresas. E o próprio Banco Central permitiu que os juros que eram cobrados nas parcelas para o financiamento dessas casas aumentassem drasticamente. E com o aumento de juro, as próprias pessoas que pagavam as casas não tiveram mais como pagar. Isso fez com que os bancos quebrassem. Os bancos que recebiam o dinheiro. Porque eles, para se sustentarem, dependiam do aumento dos juros, e assim os juros aumentou. Só que aí as pessoas que estavam financiando as suas casas não tinham como pagar as parcelas. E isso originou um calote. Esse calote quebrou os bancos, quebrou as construtoras. Só que, como eu disse anteriormente, o mercado todo é ligado. O fluxo de capital é todo ligado. Então, quando dá um baque deste tamanho em todo o país mais rico do mundo, como é os Estados Unidos, isso acaba prejudicando o mundo todo. Isso escancarou uma crise no mundo todo, porque, de alguma forma, como os Estados Unidos, com essa crise de não possibilitar, de quebra de bancos, e quando quebra bancos, o sistema financeiro todo passa a ser prejudicado, porque esses bancos têm negócios com o mundo todo. E aí, com medo desse prejuízo, as pessoas passam, o mundo todo passou a investir menos, as empresas passaram a colocar menos capital nas bolsas. Menos capital nas bolsas são empresas com menos possibilidade de investimento. Menos possibilidade de investimento é mais desemprego e, por consequência, mais pessoas passando dificuldades financeiras. Então, isso que ocorreu nos Estados Unidos, por conta do capital especulativo, promoveu uma crise no mundo todo, fazendo, inclusive, que o capitalismo sofresse o seu maior questionamento depois do fim da União Soviética, quando o capitalismo, de alguma forma, saiu como um bambambam. Bam, bam. E essa crise, de alguma forma, não conheceu um término. E aí, para completar as coisas, a pandemia. Porque com as pessoas em casa, há diminuição do consumo, e diminuição do consumo, aumento da crise. Então, o mundo hoje, capitalista, apesar do capitalismo ser o sistema econômico hegemônico, passa por uma crise. Crise essa que os economistas ainda não proporam uma solução. Os países do mundo atualmente estão meio que querendo promover um neo-keynesianismo, que é o quê? Um Estado investindo no mercado para ver se o mercado
volta. Vamos ver se isso vai surtir efeito nos próximos anos, principalmente depois do fim da pandemia, que, graças a Deus, parece que está chegando, né? Então é isso. Hoje, a gente viu os fluxos, né? Só para não deixar solto, esse é um gráfico que demonstra as demissões no mundo depois da quarentena. Você percebe que em todas as instâncias econômicas do mundo houve um aumento de demissões. E quando aumenta demissões é sinal de que a economia está fragilizada, tá? Então, hoje, a gente viu os fluxos que se baseiam, na verdade, o capitalismo, né? Próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre como as cidades do mundo todo estão envoltas desse processo. A gente também pode estudar outra coisa, não sei. Vamos lá. Abraço, gente. Até mais.